Mais um podcast Vida Próspera começando. Eu aqui, o William Carvalho, com você, contribuindo na sua vida, contribuindo nas suas finanças, contribuindo nos seus projetos. E mais um podcast aqui com um convidado. Já eu vou apresentar o convidado aqui pra você. Acredito que você já viu na thumb também, né? Não tem mistério. Mas vou apresentar aqui pra você, tá? Lembrando que você vai curtir. William, por que eu vou curtir? Porque o YouTube, o Spotify vai entender que esse conteúdo é relevante. Então ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam, assim como você tá aqui, ou quer saber da vida da nossa convidada, enfim, tá? Depois você vai comentar. Tudo que a gente for falando aqui, você comenta, poxa, virou uma chave, tive um insight, William, isso daí serviu para mim, alguma pergunta que a gente fizer, você vai, poxa, eu vou responder isso. Se digita aí, manda nos comentários, tá? E compartilha com a pessoa que você acredita que esse conteúdo vai fazer diferença na vida dela, no projeto dela, tá? Fica à vontade para fazer isso. Não tô cobrando nada pra vocês fazerem isso, tá bom? E a nossa convidada de hoje é a Janaína Gomes. Janaína, bate aí. Prazer imenso, tá? Você tá aqui junto comigo. Boa tarde. Fico muito feliz. E ó, vou apresentar a Janaína, já vou mandar a primeira pergunta para ela aqui e vamos ver aqui, tá? Janaína é proprietária da Academia Atlética em Jamapará. Você que não é da cidade de Além Paraíba, você não vai saber do que eu tô falando. Mas você que é, já sabe, a Jamapará, a academia fica ali por cima da farmácia do Charles, em Jamapará. Eu sempre tô falando dela aqui também, né, gente? E pós-graduada em biomecânica. Daqui a pouco eu vou querer saber o que é esse negócio de biomecânica, que não sei muito disso, não. E é uma pessoa maravilhosa, eu posso dizer, porque eu tenho contato com ela todos os dias. Vocês vão ver aí, tá joia? Primeira pergunta aqui pra você, Janaína. Primeira Bora pergunta. lá. Gente, não deixa de pegar papel e caneta pra anotar, tá? Sempre falo isso com vocês. Se eu fosse perguntar pra uma amiga só, uma pergunta que a gente tem aqui no podcast de cabeceira, tá? Se eu fosse perguntar pra uma amiga sua, alguém que te conhece muito, quem é Janaína Gomes, o que ela falaria? Que eu sou responsável, que eu sou comprometida com o meu trabalho, com as coisas com qual eu faço, que eu sou honesta. Legal, legal. E como você se vê? Eu me vejo como uma pessoa comprometida, responsável, mas eu respeito muito meus valores. Eu não passo por cima dos meus valores nem do de ninguém para conseguir nada. Eu sou muito honesta comigo e com as outras pessoas. Se eu disser a você que eu consigo estar lá às 7, eu faço de tudo para estar lá às 7. Estou lá às 7. Mas eu não faço com a chavinho com ninguém para nada. Não faço negocinho combinadinho. Eu sou honesta. Eu não passo por cima dos meus valores para nada. Legal, legal. Isso é importante, porque o caráter ele é baseado nos valores, né? E as pessoas conhecem quando você é honesta e quando você dá uma ajudinha aqui, quando você faz um combinadinho ali, faz um elogio ali para ganhar um cliente, sabe? Eu jamais vou fazer um elogio para alguém só para conseguir alguma coisa. Eu vejo muito isso acontecer, eu acho isso muito triste, assim. Eu não passo por cima dos meus valores, eu sou muito honesta comigo e com outros, sempre. Boa, boa, isso é importante demais, Janaína. E por a gente conversar, eu tava falando aqui com as meninas aqui, o Gustavo aqui tava falando com eles que eu tenho que tomar muito cuidado porque eu vou perguntar pra Janaína, porque eu converso com ela praticamente todo dia na academia, e quando ando na academia por WhatsApp. Toda hora a gente tá conversando. E eu sei algumas coisas aqui, mas vocês não sabem, tá? Então vai ser importante eu fazer essas perguntas, ela passar aqui a história de vida dela. E assim, Janaína, eu sei onde que você morou, onde que você viveu. Mas o pessoal não sabe, ou muitas pessoas não vão saber, né? Às vezes te conhece de Jamapará, da academia. Fala pra gente onde que você nasceu, onde que você morou, como que foi sua vida ali até alguma fase que foi importante pra você. Eu sou de Marinópolis, né, zona rural. Eu vivi até os 14 anos com meus pais em um sítio. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Meu pai morreu no trabalho. Meu pai era agricultor, estava colhendo feijão, ele caiu e morreu. Caramba. Assim. E minha mãe ficou viúva com 2 filhas sem emprego, sem estudo, sem dinheiro. E eu sou a mais velha, minha irmã na época tinha 9, eu tinha 14. E eu sou fruto dessa situação de uma mãe que é uma mãe incrível, que estudou, que sozinha
foi à luta, criou as duas, estudou as duas. E ainda antes de aposentar, conseguiu comprar a casa própria dela e segue a vida dela. E a gente, todas duas fizemos faculdade. Todas duas temos duas faculdades. Eu fiz História, né, minha primeira faculdade, agora fiz Educação Física. E minha irmã também na área da educação. Tem Legal. duas faculdades. Quando você morou, no caso, desde o do seu nascimento, que você morou em Marinópolis? A gente morava num sítio, né? Mas ali pertinho de Marinópolis. Quando meu pai morreu, ele estava nesse sítio. Aí minha mãe não teve como ficar com a gente lá porque era bem afastado, né? Uhum. E aí a gente se mudou para Marinópolis. E no ano seguinte eu já comecei a estudar e trabalhar aqui em Além Paraíba. Com 14? Com 15 anos. Com 15? 15 anos. Aí você trabalhou aonde aqui? Eu fiz várias coisas assim... ajudava a olhar uma criança, fui acompanhante de idosa. Até quando eu consegui meu primeiro emprego mesmo, de carteira assinada, um emprego mesmo, vamos dizer assim, legal, foi na sapataria Pavan, com 19 anos. Foi a primeira vez que eu tive minha carteira assinada como funcionária, realmente. Mas desde que meu pai morreu, eu tive vários empreguinhos ali. Ajudava a olhar uma criança, ajudava alguém, acompanhava alguém. Eu nunca parei de trabalhar. Mas aí, você trabalhava aqui... E estudava aqui e voltava para Marinópolis. Voltava para Marinópolis. Nesse período aí em que eu ainda não trabalhava na Pavan, eu vinha de manhã, foi assim, meu pai morreu em julho e aquele resto de ano eu fiquei por Marinópolis mesmo. Uhum. Quando foi no ano seguinte, eu comecei a estudar de manhã no Sebastião Cerqueira. E aí eu nunca perdi uma oportunidade na minha vida de correr atrás daquilo que eu queria e que eu precisava. Nessa época eu precisava, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar em fevereiro. Dentro de pouco tempo, uma professora foi na sala e perguntou que estava precisando de uma menina que ficasse com a mãe dela na parte da tarde, que a mãe dela é idosa, de acompanhante. Eu já me candidatei e fui. E ali eu trabalhei um tempo na parte da tarde, estudando de manhã. Depois eu passei a estudar à noite para trabalhar o dia todo. E dali eu fui para Pavan. Da Pavan, você... No caso, você trabalhou com idosos, com crianças. Aí depois Isso. você foi para Pavan. Em período de férias, assim, eu ajudava a olhar criança. O que aparecia eu pegava. Sempre. Eu nunca enjeitei uma oportunidade. Uhum. Nem de trabalhar, nem de fazer um curso, nada. Legal, isso é bom. Isso é importante que a Janaína falou. Que ela nunca enjeitou uma oportunidade. Por que é importante? Porque tem coisas que às vezes você tem medo de fazer e algumas pessoas falam que não estão tendo oportunidade. Eu não tenho oportunidade, a oportunidade podia chegar para mim, tal, mas a oportunidade, você só percebe que é uma oportunidade, pega isso daí. Você só percebe que é uma oportunidade quando você está preparado para aquela oportunidade. Porque senão a oportunidade chega, você não se preparou, você não está preparado, você nem cogitou a hipótese que poderia fazer aquilo, ela passa e você acha que não é. Você acha que não é uma oportunidade, você acha que é até azar. Poxa, poderia ter pegado isso, mas não vou conseguir. Se você não está preparado e a oportunidade apareceu, vai se preparando durante a oportunidade. Pega a oportunidade e vai se preparando. Isso que a Janaína falou é muito, muito importante. Você não fez treino para cuidar de criança, né? Não. Esse meu primeiro emprego aí de acompanhante de idosa, para você ter uma ideia, foi por volta de 1994, 95. Eu fui trabalhar na casa dessa pessoa para ganhar metade de meio salário. Eu vinha de manhã, estudava no Sebastião Cerqueira, eu fiz até a 8ª série lá. Uhum. Saía de lá 11h30, meio-dia, para casa dessa pessoa e ficava acompanhando a mãe dela até o ônibus das 5 para eu ir embora, para ganhar metade de meio salário. E eu fiquei nesse emprego por 2 anos. Caramba. E já nesse emprego aí, minha mãe fez a minha primeira caderneta de poupança para mim. Naquela época, Era a gente chama isso. para mim conseguir guardar alguma coisa daquele meu salário para uma hora de necessidade. Minha mãe sempre falou isso. Tem que ter uma reserva para uma hora de necessidade. E eu ainda hoje tenho essa conta aberta lá na Caixa Econômica. Isso é legal. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito essas coisas, sabe? Essa conta, ela ainda existe, mas quem me incentivou
a abrir essa conta foi minha mãe. Já era empreendedora lá atrás. Uhum. Sem emprego, sem profissão. Minha mãe ficou viúva com pensão, né? Pensionista de viúva e ela já instruía a gente a fazer alguma coisa e a guardar alguma coisa. Isso é importante. É importante. Já tinha essa consciência, né? Já tinha essa consciência. A gente na caminhada, às vezes a gente aprende isso com o tempo. Você já tinha isso já ensinado dentro de casa já. E me fala uma coisa, Janaína. Como que você migrou do serviço ali de carteira assinada para academia? Eu sei que vai ter com certeza uma linha ali, muito caminho. Mas como que foi isso? Você já pensava em, eu vou ser personal, quando eu sair daqui da sapataria eu vou ser personal e tal? Como que foi essa transição? Eu trabalhei na Pavan por 4 anos e meio e eu vinha de manhã. Aí desse serviço a minha mãe conseguiu uma vaga para mim na Pavan, né? Uhum. E aí nesse período aí eu já fazia o 2º grau. E aí eu vinha de manhã, trazia meu almoço, minha marmita, trabalhava o dia inteiro na Pavan. Eu pegava o ônibus de 6h10 em casa. E aí para chegar aqui 8 horas, 7 horas. Para chegar às 7 e pouquinho, para pegar no serviço às 8. E ali, durante o dia eu trabalhava, né? Almoçava lá e trabalhava. 6 horas, 6h30 a gente saía e eu já ia para o colégio. Foi por 4 anos assim, aí eu fui para a faculdade. Minha primeira faculdade foi de História. Uhum. Eu sou bacharel em História. E aí, no ano de 2000, quando eu comecei a fazer História, estava muito puxado. História tinha que ler muito. E eu lia no ônibus, eu lia na praça, sentada, lia até que a Pavan abrisse, eu lia depois do horário até chegar em casa. Eu li muito no ônibus. Uhum. Foi Deus que tomou conta das minhas vistas, porque é o horário que eu tinha para ler. E aí depois eu consegui um emprego no escritório de contabilidade, que aí eu ia conseguir sair, ao invés de 6h30, 5h30, sair um pouco mais cedo, eu não trabalharei ao sábado. E aí eu fui para o escritório de contabilidade, trabalhei mais 4 anos lá. Mesmo esquema também. Marmita, trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade à noite. Uhum. Terminei essa faculdade em 2003. E aí, quando foi em janeiro de 2005, eu me casei. Aí eu me mudei pra cá. Aí a vida ficou um pouco mais fácil. Aí eu saí desse escritório de contabilidade e fui trabalhar com o Charles na farmácia. Uhum. E lá eu trabalhei por 17 anos na farmácia. No caso, então, você foi para a farmácia primeiro... Isso. A academia ainda não existia. A academia surgiu de um sonho do Charles. O Charles sempre teve o sonho de fazer uma academia em Jamapará. E aí ele montou a academia e em 2015 ele inaugurou. Só que por causa de comércio, do trabalho dele, ele chegou a fazer educação física, mas ele não conseguiu conciliar os dois. A prioridade dele era farmácia. A né? vida dele sempre foi farmácia. E comércio prende muito a pessoa, Sim. né? E aí, quando ele não conseguiu dar conta de trabalhar nos dois, e aí eu comecei a ver aquele investimento lá eu vi que não ia, né, rolar, porque você tem que tomar conta, você tem que estar ali, Academia. né? Aí eu fui para a academia, fui fazer educação física para trabalhar na academia. Eu poderia ter ido só tomar conta, mas se você trabalha aqui servindo água, você tem que entender de como servir essa água. Não Sim. adianta você estar lá e ficar falando para as pessoas fazendo uma coisa do que você não entende. Não funciona também. Até porque você nem consegue liderar se você não souber o que você está liderando, né? E aí eu fui fazer educação física. No 2º ano eu engravidei do Samuel. Eu tive o Samuel, eu não peguei licença maternidade porque eu não queria parar a faculdade para não atrasar o processo. Deixei o Samuel em casa com 12 dias e fui fazer prova para não perder, para não pegar recuperação. Barriga costurada e eu lá fazendo prova. Samuel cresceu ali no meio dessa confusão aí. E aí terminei a faculdade em 2021. Aí veio a pandemia, a gente ficou um período em casa, aí facilitou um pouco, a gente estudou um pouco direto em casa, né? Sem ter que ir lá na faculdade. Formei em 2021. E aí eu já estava lá, né, trabalhando um pouco, mas aí eu comecei de verdade a atuar como professora de educação física. E aí tô lá até hoje. Tá lá até hoje. Legal. A gente sempre tem um motivo, né, do porquê que a gente faz alguma coisa.
E quem não tem esse motivo geralmente se perde no meio do caminho. Porque às vezes a pessoa acha que é algo material, então, e não tem problema, eu vou fazer por causa do dinheiro. Não tem problema também, tá tudo certo. Só que acaba se perdendo, porque ou o dinheiro não vem de acordo com a pessoa quer, ela desiste, ou vem muito ao ponto dela não querer mais fazer porque já tem bastante. Qual que foi dentro da academia, enquanto você está dando aula, eu vejo você dando atenção para idosos, para adolescente, para homem, para mulher, para alto, para baixo, eu vejo você dando atenção para todo mundo. O porquê que você faz isso? Porque, sim, te cortando rapidinho, eu entendi que quando você saiu da farmácia e foi para a academia, não foi um sonho seu. A academia foi um sonho do Charles. Só que para uma pessoa, tem quanto tempo que você está na academia? Eu tô desde 2022. Desde 2022. Aí eu fiz o bacharel em 2022. 2022. Para você ficar esse tempo todo, e como eu tô presente lá, gente, eu vejo alguns perrengues que a Janaína passa, para você não querer não, para você não ter desistido, para você ter continuado prosseguido, o porquê que você faz isso? Você se apaixona pelo processo, né? É assim, uma coisa é você trabalhar aqui servindo água, outra coisa é você servir água pro William e falar assim, William, como é que foi seu dia? William, e aquilo que você faz? Como é que faz aquilo? E aí você chega, Janaína, aconteceu isso comigo, foi legal. E aí você vai se apaixonando pelo processo, gosta de conversar com pessoas. E aí hoje chega uma pessoa lá e fala com você assim, Janaína, com a dor no joelho hoje. Aí eu falo assim, vamos lá, vamos fazer um alongamento aqui, faz esse exercício aqui, vê se melhora, amanhã você me fala. Aí amanhã a pessoa fala assim, Janaína, minha dor no joelho sumiu. E isso faz, não é ego não, isso te faz entender que o seu serviço faz sentido para alguém, faz diferença na vida de alguém. Não é só abrir e fechar a academia, não é fazer sentido na vida de uma pessoa. É aquela pessoa chegar lá e contar que você está lá para ajudar ela a arrumar aquele aparelho, ajustar aquele aparelho, saber ajustar aquele aparelho para aquela pessoa. Saber que eu posso fazer esse exercício para aquela pessoa e para aquela pessoa eu já não posso porque ela ainda não consegue. E comemorar com ela o dia que ela consegue subir a carga, o dia que ela consegue passar para o outro aparelho. Se você não se apaixonar pelo processo do que você faz, você desiste dele e sai frustrado. E o bem-estar do exercício físico, sabe, William? Porque eu nunca pude fazer exercício físico. Eu saía às 6h10 da manhã de casa e chegava no ônibus de 11h20, 11h30 da noite. Eu já dormi no ônibus, passei do ponto. Eu já dormi em pé no ônibus, segurando naquela alça em cima e caí. Já aconteceu várias coisas comigo assim no ônibus, de cansaço, eu não tinha tempo para fazer exercício físico. Então eu era uma pessoa que eu sempre fui uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Humilde, não ficar agressiva com as outras pessoas por causa das minhas dificuldades, que eu sempre tive muita dificuldade. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, eu não era a pessoa feliz e alegre que eu sou hoje. O exercício te proporciona bem-estar. O dia que você chega mal-humorado, cansado, que você vai e faz uma série de exercícios e aquilo te promove um bem-estar, você começa a ver, opa, isso aqui está me fazendo bem. Opa, eu cheguei aqui arrasada hoje por causa disso e disso que não estava funcionando. E aí, já que não está funcionando, eu vou malhar e depois que eu malho, eu fico mais alegre, mais bem disposta. E aí você começa a se apaixonar por aquilo, né? Exato. Por tudo na vida é assim. Se você não se apaixonar, você mete o pé. É. Porque o dinheiro não vem fácil, as coisas quebram, a internet falta, a música não toca, o aluno reclama, alguma coisa. Tudo acontece na vida de todo mundo, em qualquer serviço. E se olhar só para as coisas negativas... Se você não se apaixonar por aquilo que você faz, seja lá o que for, seja servir água, se você só servir água e não olhar para quem você está servindo a água, você desiste. Não, total. Servir água vira uma coisa banal. Mas se você serve água com prazer, a pessoa vê que você está servindo com prazer, ela passa a gostar da sua água. E aí aquilo vira uma amizade. E não estou falando só que isso que vale a pena, não. É todo o processo. Aquilo que você aprende, aquilo que você não quer fazer na sua vida, que você aprende que aquilo não é legal também, é o dia a dia. Não, e isso que você falou foi interessante. Porque, assim, a gente que conversa com muitas pessoas, lida com muitas pessoas, seja o que for, seja como um coach, um mentor, um personal, seja como for, a gente precisa
aprender a perceber as pessoas. Sim. Né? É o que você acabou de falar. Porque esses dias mesmo eu postei no story. Falei assim, eu ia escrever, foi na força do ódio. Só que falei, não vou disseminar o ódio aqui, né? Aí eu falei, eu fui na força de vontade. Porque eu não tava afim de ir treinar. Às vezes você vai pela obrigação mesmo. Só que a gente lembra, e isso é muito importante aqui, qualquer coisa que vocês fizerem na vida de vocês, pensa isso. A gente precisa lembrar do quanto aquilo te faz bem, mesmo você que não querendo fazer. Quando eu vou treinar, que eu não tô com vontade de treinar, o que me faz ir treinar, porque eu posso não ir, acabou. Mas o que me faz ir treinar é pensar que, cara, quando eu sair de lá, vai ser mais um treino cumprido, mais uma evolução. Eu vou gostar, porque talvez no caminho até lá eu não tô muito afim, mas quando eu chego lá, eu vou gostar da forma que eu vou sair de lá, da forma que eu vou estar comigo mesmo. Então isso é bem, bem interessante que você falou. Todos os dias acontece algo de extraordinário para todo mundo. Só que algumas pessoas não veem porque elas não estão atentas. Boa. Essa semana eu posso falar várias coisas bacanas que me aconteceram. Ontem mesmo eu cheguei lá do almoço e tinha um rapazinho já na esteira me esperando. E eu já estava atrasada. E aí eu comecei a conversar com ele, fui passando a ficha para ele. E aí ele me falou dos sonhos dele. E aí ele me falou dos livros que ele já leu, alguns eu já li também, a gente conversou sobre aqueles livros. E aí foi uma conversa agradável, eu passei a ficha para ele. Aí eu falei para ele, olha, amanhã nesse horário eu não vou estar aqui, que é o horário que eu estou aqui agora. Se você puder vir amanhã de manhã, eu vou estar aqui, ou então na segunda. Ele hoje matou a aula de educação física da escola dele, conversou com o professor dele, o professor liberou para ele ir passar a ficha comigo. Bacana. Ele poderia não ter ido, mas ele se sentiu bem lá. Não vou dizer que ele gostou de mim ou do meu atendimento, mas ele se sentiu bem com aquele atendimento, sabe? Ele foi acolhido, ele teve atenção. E eu não estou falando que educação física é só isso, é só se agradar as pessoas, mas... Faz parte, né? Todos os dias você conhece alguém legal, acontece uma coisa legal, sabe? Mas algumas pessoas, elas estão tão ali focadas só no que eu vou fazer isso e acabou meu dia, que elas não percebem as coisas legais que vão acontecer no intervalo daquele dia. Eu desci hoje conversando com a Márcia é minha esposa, tava só. Já falei várias vezes dela aqui. E eu tava falando. A Márcia aqui, né? O negócio é ela vir, né? E aí eu tava conversando com ela. Eu falei com ela a questão. Eu tava descendo. Aí eu falei assim: tem que falar duas coisas pra Janaína hoje, não pode esquecer. Só que eu não peguei o celular pra anotar. E aí eu falei com ela, enfiando no papo que eu tava falando com ela, eu disse pra ela assim, isso daqui é muito perigoso que eu tô fazendo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque quando a gente fala, eu não posso esquecer disso, a gente só fica com isso na cabeça. E a gente não vê as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque a gente fica só pensando nisso. E isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Isso daqui eu não posso esquecer, ou por que isso está acontecendo comigo, isso não deveria estar acontecendo comigo, mas que porcaria. E é o que você falou, um monte de coisa boa acontecendo Várias e não percebe. Pessoas passam por nós. Algumas falam umas coisas legais que você não quer esquecer que ela fala. Outras falam umas coisas que você fala, não quero passar por isso de novo. Mas várias coisas acontecem todo dia. Se você não está percebendo, é porque você não está ligado. Porque acontece para todo mundo. Todo mundo. E a todo momento. A todo momento. É o que está na Bíblia. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Fala uma coisa aqui, Janaína. Todo trabalho, todo serviço tem perrengue, né? Tem mais dificuldade, alguma coisa assim. Pensando em questão de aluno. Teve algum perrengue, e não é nem problema, mas algum perrengue assim que você já passou com algum aluno? Alguma dificuldade, talvez ele tinha algum problema na coluna ou no pé, alguma coisa assim, que você teve que aprender mais, desenvolver mais para passar uma ficha para ele? Acontece sempre, né? Ninguém sabe tudo. Eu tenho a sorte de ter o Cleiton lá, que é mais experiente que eu e me ajuda muito. Mas hoje mesmo eu falei com um rapaz lá. Ele chegou com uma dor no ombro lá e eu fui ensinando alguns alongamentos, alguns exercícios. E aí eu fui rever uma aula da pós que eu tinha tido de um especialista em ombro. Fiquei um domingo inteiro estudando, aí procurando estratégias para ajudar ele, diminuir a carga, mudar o movimento e tal. E hoje ele estava lá pegando um maior pesão lá, fazendo
supino com a maior pesão. Falei, tá vendo? Fiquei uma tarde de domingo aí estudando e já tá você querendo lesionar o ombro de novo. Acontece perrengue, acontece da pessoa destratar a gente, dela ser grosseira, e aí eu tento ser, quando a pessoa é grosseira comigo, eu tento ser o mais humilde possível, porque não de deixar ela pisar em mim, mas tipo assim, quando ela acha que ela sabe mais que eu, e às vezes sabe, muita gente sabe. Hoje em dia, educação física, todo mundo sabe um pouco de exercício, todo mundo pesquisa, né? Se ela falar que sabe mais que eu, respeito, e ela tem a visão dela, eu tenho a minha. Se ela falar que vai botar mais peso do que o que eu estou falando para ela colocar, eu deixo. Se eu ver que ela vai se lesionar, eu aviso, olha, isso aí você corre o risco de se lesionar. Uma coisa absurda eu não vou deixar fazer, mas acontece direto. Do jeito que acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins também. Pessoas que não são muito agradáveis, que não são muito simpáticas. Eu dou um trabalhão pra Janaína lá, gente. Você não faz ideia, você faz ideia. Muito trabalho. Mas é um trabalho bom, trabalho bom. O William me faz estudar quase todos os dias. Às vezes, uma fala do William me faz ler um livro, me faz assistir um vídeo para entender. E isso é crescimento, isso é aprendizado, né? Então, sabe por quê? Eu gosto de falar isso pro pessoal aqui, Janaína. É que assim, quando você tá com alguém, algum mentor, algum personal, entende isso daqui que eu tô falando com vocês. Se essa pessoa não estuda, o seu conhecimento é limitado. O seu desenvolvimento é limitado. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ela vai conseguir te passar tudo que ela sabe e você não cresce mais. Porque essa pessoa não estuda, essa pessoa não cresce, essa pessoa não se desenvolve. Então, e tem gente que acha que é vergonha postar que está estudando. Tem profissional. Eu já tive contato com um profissional que ele não gostava de postar um livro ou ele num curso. Ele não gostava porque falava assim, mas meus alunos vão achar que eu não sei. Aí eu falo assim com ele, mas você não sabe mesmo não. É por isso que você está estudando. Não dá pra saber tudo. É por isso que você está estudando. Você não está mostrando para ele a sua fragilidade em não saber algo. Você está mostrando para ele a sua potência em estar procurando se desenvolver para passar isso para ele. E esse desenvolvimento que eu sou apaixonado. Então, quando eu falei com vocês aqui que eu encho o saco da Janaína, mas não é pela questão de ser chato. É porque eu sempre levo alguma coisa pra ela. Falo assim, Janaína, eu vi isso daqui, o que você acha? Uma outra coisa muito importante que eu quero falar com o pessoal, Janaína. Eu sei bastante coisa. Não sei tudo, tá? A Janaína sabe muito mais do que eu. Eu sei bastante coisa e tem coisas que eu bato de frente com ela. Tem coisas que eu bato de frente com um monte de gente. Mentor, um monte de gente. Só que no final, eu sempre faço o que eles falam. Eu posso não concordar. Eu já falei isso com a Janaína várias vezes. Janaína, eu posso não concordar, mas eu vou fazer o que você está falando. A ficha de perna atual dele, ele não consegue fazer, porque ele me pediu uma ficha top que fizesse a perna dele ficar top. Eu montei a ficha para ele. Ele não está conseguindo fazer ainda. Com as séries que eu passei, com o tempo de isometria que eu passei. Eu tô de olho nele, de longe. Eu não fico lá todo dia, e ele já fez, mas eu tô de olho nele. Tô morrendo, gente. Segundos lá da isometria. Tem um exercício lá que ela passou com peso de 8, 12 repetições, isometria de 10 segundos. Eu faço com peso de 8 repetições, isometria de 5. E eu tô de olho no tempo de isometria dele. Suando pra caramba. Mas eu sou teimoso, eu vou fazer. Já falei com ela, vou fazer. E isso é na vida. Porque tá? existe o aluno que te pede, que te cobra, e aí você dá a ele aquilo que ele tá te pedindo e ele tem comprometimento com aquele treino. Uhum. E existe aquele aluno que quer só tocar de ficha, mas não quer fazer o treino. Ou só quer fazer o que gosta, né? Ou só quer fazer o que gosta, e quando dá na academia, tem todo tipo de aluno. E eu tenho que lidar com todos os tipos de aluno. No comecinho eu falava com a Janaína, eu falava, não gosto não, mas eu vou fazer. Mas é uma coisa muito bacana também que eu vi em você, assim que eu entrei, que tempo de molecada, 15 anos, 14 anos e tal, aí quer ficar fazendo bonito na academia, pegar um monte de peso, aí chega uma menina nova, quer se mostrar e tal. E esse se mostrar, pegar um monte de peso, quando eu comecei a treinar, eu tava com 18, 19 anos. E eu ainda tinha mentalidade de moleque, de criança, não tinha maturidade não. E aí, tô sendo sincero pra vocês. E aí tava nessa fase de pegar muito peso e tal, então eu me estoporei todo. Ombro, meu ombro já chegou a sair fora do lugar na academia, joelho, porque queria pegar muito peso, fazer muito bonito. E aí quando eu cheguei lá na academia, conversei com a Janaína, falei, Janaína, tem exercício que eu não consigo fazer, por causa do meu ombro e tal. E o bacana da Janaína, não tô puxando o saco dela aqui não, porque ela sabe que eu não puxo o saco de ninguém, tá, gente? Tô falando o que aconteceu.
quando eu falei com ela, Janaína, meu ombro não tá legal, meu joelho também não é legal, o ombro direito, tá. A Janaína, com a maior paciência, falou assim, tá, então a gente muda o exercício, mas você vai fazer. Fim de papo, você vai fazer. A gente pode mudar, mas você vai fazer. E tinha coisas que eu queria engambelar. Eu falei assim, cara, não gosto desse troço, não vou fazer, não, vou falar com ela isso aqui. Só que aí, como eu não consigo mentir, ela fala, não vou falar, deixa fazer. Porque é exatamente isso. É a gente sempre respeitar o profissional que está educando a gente, seja no que for. Independente se a gente concorda ou não concorda, se a gente acha certo ou errado. Cara, se ele está falando, você está pagando o profissional. Processo, né, William? É isso. É isso. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não querem respeitar o processo de aprender com pouco peso, aprender a técnica correta de fazer aquele exercício, para depois subir a carga, para depois mudar o exercício. As pessoas já querem chegar lá no topo, porque na internet hoje ensina de tudo. Mas está cheio de gente lesionada por aí, de fazer coisa que está na internet sem um acompanhamento. Né? Você tem que saber a forma correta de fazer o exercício. Sim. Às vezes, não é vergonha pedir ajuda, né? Mas tem gente que quer ser o top das galáxias e acaba se estoporando. Igual eu me estoporei. Igual eu me estoporei. E foi lesão gravíssima. Principalmente homem. Tipo assim, eu por ser mulher, eu levo toco direto na academia. Porque às vezes, isso aí não tá certo não. Não passei isso pra você não. Mas as pessoas, elas, às vezes, elas não querem fazer o que elas querem, né? O que viu na internet. E às vezes nem tudo que tá na internet é pra todo mundo. Nem tudo é pra todo mundo. Isso se aplica a tudo, não só exercício, né? E filtrar isso é difícil, né? Filtrar isso é difícil. Celular na mão a todo tempo, você pode escolher o que você quiser, é muito difícil a gente filtrar isso, o que é pra mim, o que não é pra mim. As mulheres, em geral, elas respeitam mais os aconselhamentos do profissional e troca ideia e pergunta. Os homens não, os homens já são mais atirados, eles querem fazer o que viu na internet, da forma mais isso carga, daí foi uma pesquisa que fizeram, que em qualquer área da vida, o homem tem mais problemas do que a mulher, em qualquer área da vida. Porque não respeita o processo. É difícil pedir ajuda. Não quer ir ao médico, não quer se cuidar, não quer ir para academia. É isso aí. Eu sei fazer, quando eu dava aula de finanças pessoais, o que mais vinha era mulher. Mas essas mulheres, e isso é muito legal, essas mulheres eram casadas. Mas quem chegava até mim não era homem, era mulher. Aí que ela tentava trazer o marido, alguma coisa assim. Porque é realmente isso, é muito difícil, não é impossível, né? Mas é muito difícil um homem pedir ajuda. E seja um personal homem, seja uma personal mulher. É muito difícil um homem pedir ajuda, fazer alguma pergunta. É bem complicado. Me fala uma coisa. Você tem a academia, né? Você tem a academia, os alunos estão lá, você também dá o acompanhamento, isso tudo. O que eu vejo que você dá aula pra idoso também. Você acompanha bem idoso. Tem um grupo de idosos bastante, assim, indo pra academia agora, né? Os médicos estão mandando. Sim. Joelho, coluna, médico está mandando pra academia mesmo. E quando o idoso chega lá, Janaína, ele precisa, claro, consciente, né? O idoso consciente. Ele precisa de alguém para acompanhar ele junto com você, talvez o filho, sei lá, um acompanhante, alguma coisa assim. Ou o idoso ele consegue chegar lá, ele consegue ficar lá sozinho com você, você acompanha ele, como que é? Não, eu estando no salão, eu acompanho. Não sei que seja uma pessoa muito debilitada, mas aí também já não pode ir para uma academia, ela tem que ir para fisioterapia primeiro, né? Algumas pessoas eu já tive que recusar. Porque, por exemplo, a academia é um ambiente que tem muita ponta de ferro, tem anilha, tem peso, né? Então, se uma pessoa que não tem equilíbrio legal, que não consegue segurar uma anilha, como é que ela vai montar o peso para ela fazer? Por mais que eu esteja ali ajudando, a não ser que seja um serviço de personal, né? Sim. Então, a não ser que a pessoa seja muito debilitada ou tenha algum problema. No geral, um idoso saudável, assim, saudável que eu digo assim, condições normais, que consegue se locomover, se movimentar. Eu tenho idosa lá de 72, de 75, de 68, e eu adoro atender as senhorinhas. Aquela senhorinha, tem até um vídeo dela no Instagram. Dona Selma. Quantos anos a Dona Selma tem? Você é Dona Selma, desculpa, mas tem que saber. Quantos anos a Dona Selma tem? Dona Selma tem vai fazer 72 em setembro. Caramba, animada. E ela é super animada, né? Ela é a alegria da academia. Quando ela chega, ela brinca com todo mundo. E ela reclamava comigo que ela já não conseguia mais pegar a roupa na parte de cima do guarda-roupa.
que ela tinha maior dificuldade, tinha que subir na cadeira, primeiro ajoelhar na cadeira para depois subir. Ela fala comigo que agora ela sobe na cadeira, pega tudo, desce, limpa o guarda-roupa. Arrumou problema pros filhos dela. Ela é toda animada, toda feliz. Isso é muito todo bom. mundo adora ela, é uma pessoa super de bem com a vida. Isso é legal. É muito legal. É legal porque a pessoa, ela, mesmo idosa, ela começa a ver que a independência dela tá voltando, né? E o idoso, ele não chega lá só com a dor no joelho, não. Ele chega com a história de vida dele, com a experiência dele, com as histórias dele. Por exemplo, semana passada começou a malhar um senhor comigo e comecei a conversar com ele, passar os exercícios, entender, porque você tem que entender quem é aquela pessoa, o que ela costuma fazer, como é a rotina dela, para você ver o que, né, o limite, a possibilidade de exercício para ela. É praticamente uma consulta. É uma anamnese que a gente faz quando a pessoa chega, né? No geral, para todo mundo. Você tem que entender quem é aquela pessoa, o que ela está buscando na academia. E aí eu fui saber que ela é faixa preta em karatê. E o meu filho é karateca, né? Aí eu já chamei o Davi para conhecer e trouxe as medalhas do Davi para ele ver. E o Davi tinha campeonato no fim de semana e ele foi e deu um treino pro Davi na academia. Ele é apaixonado no karatê também e virou amigo. Legal. Já tem o WhatsApp dele, já manda os vídeos de karatê pro Davi para ele. E é isso que vai acontecendo na academia. Você não chega lá e eu te falo bom dia, o que você vai fazer e passa o exercício, não. Eu conheço você. Você fala da sua esposa comigo, você fala dos seus filhos, a gente troca ideias sobre criança. E aí eu conheço a sua história de vida. E não é que eu fico especulando, não, é um processo natural. Se você vai ao médico, você vai falar para o médico sua rotina, o que você come. E na academia também. Você tem que falar o que você faz, como é a sua vida. E dali vai surgindo um papo agradável, você vai ensinando exercício. E você sai dali mais leve, às vezes a gente chora, né? Às vezes a gente sofre umas coisas difíceis. Às vezes a gente ri, a gente se diverte, né? Você escuta o outro. Escutar o outro é muito importante em qualquer área, qualquer profissão, sabe? Você se sentir acolhido. As pessoas, às vezes, elas precisam só de alguém que escutem elas. E na maioria das vezes ninguém escuta mais, porque está todo mundo ligado ao celular, né? Escuta mais a pessoa do celular do que... Ninguém escuta mais ninguém. E quando você chega num ambiente que você é bem tratado, que você é acolhido, que alguém te escuta por que você está com aquela dor no joelho, como é que isso começou, aí você vai me contar o que aconteceu para você ter aquela dor no joelho, aí eu vou entender como é que é a sua vida, o que você faz, o que te levou ali, e aí vira a paixão do meu serviço, que é lidar com pessoas. Muito sabe? Bom. Tem boas, tem ruins, tem agradáveis, tem desagradáveis, é igual tudo na vida, mas se você não se apaixonar pelo que você faz, você não tem paciência com isso. Você vai tratar mal aquele que está reclamando que está doendo, você não vai entender que ele nunca fez aquilo e está doendo realmente, dói. Você não consegue fazer ele entender que vai passar. E é legal porque é vice-versa também, é o que você falou. Às vezes a pessoa, o aluno, ou alguém que está visitando, chega lá e não está muito bem, e nesse papo, nesse acolhimento, a pessoa acaba se sentindo bem. E com a gente que é profissional também, né? Porque às vezes a gente não tá bem, só que o aluno tá tão alto astral que ele leva o nosso... E às vezes ele tá com um problema tão maior que o seu, você fala, pô, eu tô chateada porque eu tô com meu dedinho doendo, olha só o que ele tá enfrentando para chegar aqui para malhar. Aí o seu problema vira nada, né? É o dia a dia. Isso é muito legal. É lindo acordar às 5 horas da manhã para abrir a academia. Não é, gente, tem dia que é brabo. É lindo abrir a academia às 5 horas da manhã e trabalhar às vezes até 7, 8 horas da noite. Tem dia que é brabo. Ontem eu fui à igreja, eu não conseguia ficar sentada de tão cansada e tanto sono, mas eu queria muito ir porque a pessoa que estava pregando lá era muito, muito boa, sabe? Ela fala muito bem. E sabe como é que eu fiz para assistir o culto ontem? Eu fiquei andando lá atrás. Eu peguei um pouquinho de café, ia tomando aquele café, andava para lá, para cá, para eu não dormir, para eu conseguir ficar ali, porque eu queria assistir. E valeu muito a pena. Ela foi incrível, a Ariane Soares, lá da Lagoinha, lá em Paraíba. Adoro ela. Às vezes o corpo tá cansado, mas revigora a alma, né? Sim. E ela estava falando ontem só um pedacinho do Evangelho, ela falou que o que mais encanta ela no Evangelho, e foi essa fala dela que me fez ir lá ontem, que me fez sair de lá com o coração preenchido. O Evangelho é para todo mundo, para aquele que crê, que aquele que não crê, que aquele que está perdido lá fora, aquele que está roubando o outro. O Evangelho de Jesus é para todo mundo. E quando ela falou isso, ela falou assim, isso que me apaixona.
E aí eu saí de lá e falei, é verdade, o evangelho é para todo mundo. Eu tinha que vir aqui hoje para escutar isso, porque é verdade. Muito bom. O evangelho de Jesus é para todo mundo, para quem crê, não crê, para o que rouba, para o que mata. Ele é Jesus para todo mundo. De uma forma Deus vai falar, né? Vai falar. Uma forma de alguma forma vai falar. Eu fui para lá morta de cansada, quase não conseguindo ficar em pé, mas ele me recompensou. E hoje eu ainda tenho que arrumar um tempo para reler o que ela leu ontem e entender, interiorizar, né? Porque legal. Não é só ir lá escutar, a gente tem que estudar também a palavra. Muito bom. Tem momentos na academia que não são legais, né? Igual você falou. Mas teve alguma situação engraçada? Não sei, talvez aconteça todo dia, né? Porque eu não tô lá toda hora. Mas você tá muito tempo. Acontece umas coisas muito engraçadas. Me fala uma que me marcou, assim, que te marcou. Se não quiser falar o nome da pessoa, não precisa, mas algo que... O que é muito engraçado é as pessoas chegarem e falarem assim, mas eu não quero ficar musculosa, não. Eu falo, quem dera que fosse fácil assim ficar musculosa, né? A maioria das mulheres, mas eu não quero ficar muito musculosa, eu não quero que isso aqui meu fique muito grande. Olha, é muito difícil você conseguir isso assim tão rápido, tão até fácil. Mesmo pela a estrutura corporal feminina, né? Sim, ganhar músculo não é fácil, né? Quem dera que fosse fácil. Não, isso é uma luta, beleza. é a disciplina, é a constância, é o que a maioria das pessoas tem dificuldade. Porque é a questão do tempo, né? A constância. Tem pessoas, né, que têm Você pode ter 40 minutos, mas se você for todos os dias, você vai ter resultado. Mas se você for hoje, o problema de amanhã não deixar você ir, o de depois de amanhã, e você ficar uma semana sem ir, o dia que você for lá é como se você estivesse começando de novo. E aí acaba desanimando, com o risco de não querer voltar. Não vê retorno, mas se você não tiver constância, é como tudo na vida. Se você não tiver constância e disciplina... né? Me fala... Mas aluno reclama de música, um quer ouvir forró, o outro quer ouvir sertanejo, tem um lá de manhã que quer ouvir sertanejo todo dia, tem uma opção de gente que não gosta do sertanejo. E aí tem que colocar uma playlist variada e deixar tocar. Tem aluno que gosta de malhar com o ventilador ligado. Tem aluno que acha que se o ventilador estiver ligado e ele não suar, ele não está perdendo caloria. Administrar isso lá no salão é complicado, porque um chega e liga, o outro chega e desliga. Aí o outro reclama, mas que calor, não tem ventilador aqui? Eu falei, tem, mas está desligado. Mas quem desligou? Tem de tudo. Tem um senhor lá, eu não vou falar o nome dele não, nem sei se ele é senhor também. Você vai saber quem é, mas a gente não fala o nome dele. Ele não gosta de ventilador. Ele não gosta mesmo, não gosta. Tá o calor que for, ele não gosta. E não é que eu amo o ventilador, só que eu sou muito. Então eu ligo o ventilador para dar uma amenizada. Tem dia que eu chego e ele já tá lá. Aí eu fico até desanimado. Aí quando ele tá lá já eu falo, não, cara. Não é que eu tô desanimado com ele, é porque eu falo, cara, não vou poder ligar o ventilador. E aí eu tenho que treinar pingando e tenho que treinar. Porque realmente tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem outro rapaz também que ele não gosta. Ele tá sempre lá de manhã. Tem gente que gripa à toa, né? Que a garganta inflama se tiver suado e ligar o ventilador. Exatamente. E é isso que eu tô te falando. A gente tem que entender o motivo de cada um, sabe? Tem gente que tá lá pingando suor, mas se ligar o ventilador, ela vai gripar, inflamar a garganta. E ela sabe disso. E às vezes os de fora acham que é frescura, né? Que frescura. Sim. E não é. Cada um sabe de si, sabe? É muito difícil as pessoas terem empatia para entender a dor do outro, né? Ele não quer que ligue o ventilador porque às vezes inflama a garganta dele e aí é uma condição dele. Exato. Né? É bom ter respeito, né? E você ter empatia, ter respeito com a dor do outro é muito difícil. Por isso que muita gente começa na academia e não fica, porque nem todo mundo tem empatia para entender. Exatamente. Que está doendo muito. Às vezes 10 quilos para mim não é nada, mas para você é muito. E aí? Eu tenho que respeitar o limite da sua dor. Sim. Entender que você não vai conseguir com aquele peso, que você vai levar um tempo maior, que você só quer ir lá para ter uma condição melhor, mas que você não vai ficar, não vai fazer aquilo de forma 100% correta e que vai, mas o pouco que você está fazendo já está te ajudando. E aí? É um direito que a pessoa tem. Isso que você falou é muito legal, porque nem todo mundo que vai na academia quer ficar forte. Isso que você falou é a realidade. Nem tem aquele que vai pelo Wi-Fi. Exatamente. Tem aquele que nem sobe, senta lá na escada porque quer ficar no Wi-Fi. Fala, olha, não pode ficar sentado aí. Tem aquele mas eu sei que ele vai lá pelo Wi-Fi. Ele tem aquele que vai por causa do crush.
Eu não sei nem se fala crush ainda, acho que eu tô um pouquinho velho. Mas tem aquele que vai ficar da paquera e tal. Mas é exatamente, às vezes a pessoa não vai pra ficar forte, às vezes a pessoa vai lá porque ela gosta do ambiente, é agradável, ela tá fazendo uma atividade física, talvez ela não leva tão a sério. Ah, cara, eu não tô aqui pra... Mas se você tratar ele com respeito, der atenção para ele devido, ensinar ele sentir que você está fazendo o seu trabalho com honestidade e com respeito, ele não só volta como ele leva o irmão, como ele leva o amigo. Eu já vi isso acontecendo lá. Sabe? Várias vezes. E tem família que malha a família inteira. Outro dia eu tirei foto várias pessoas da minha família. Aí o outro chegou e falou, eu achei que a sua família tinha comprado isso aqui. Porque foi bem atendido, gostou do atendimento, levou outro irmão que foi levando e que levou, e todo mundo vai e se sente bem, graças a Deus. A minha academia é uma academia de bairro, uma academia simples. Eu não tenho todos os aparelhos, eu não tenho nada de muito top, eu tenho o que é básico, né, que a gente precisa fazer um bom treino, mas é um ambiente agradável, sabe? Sim. Ninguém fica reparando a roupa do outro, todo mundo vai e faz amizade. Tem as meninas que levam os filhos na escola e voltam para malhar, e a gente troca a receita, a gente fala onde que está a promoção do mercado, e a gente troca informações, e a gente faz amizade. E isso que chama o cliente, que chama a atenção do cliente, que faz ele voltar, ser bem atendido, ter um ambiente de qualidade, mas ter respeito pela história dele. É importante. Muito. Pega isso daí, tá, gente? Você que é empresário, você que é empreendedor, já tem, sei lá, 5 anos empreendendo, 10 anos, eu tô começando agora, pega isso, dá a devida importância, seja ter empatia com o seu cliente, com a pessoa. Não pensa cliente não, cliente é da empresa, pensa como pessoa mesmo. Porque é como pessoa, você lidando com aquela pessoa, que aquela pessoa se torna seu cliente, aquela pessoa te defende, ela briga por causa de você, ela defende sua empresa, vai criando essa conexão. Então, vai fazer isso no natural, isso é natural. Janaína, Ninguém sabe o que você enfrentou para chegar ali aquele dia. Né? Cada um está enfrentando suas próprias lutas. Não é todo mundo que sai de casa bem para ir treinar bem, né? E tem gente que enfrenta aí lutas, né, gravíssimas para estar ali, faz questão de estar ali para se cuidar. Então, eu tenho que ter respeito com a história do outro, né? Eu não sei o que ele está passando. Vamos pegar esse gancho e eu vou fazer não é uma brincadeira, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer para todos que vêm aqui. É muito importante, eu aprendo muito com essa pergunta e eu gosto de aprender o tempo todo. Vamos supor que você vai desaparecer da Terra. Ninguém mais vai lembrar da Janaína, nunca existiu a Janaína. O que vão lembrar vão ser de 3 conselhos que alguém deu, mas eles nem sabem que foi você. Mas você vai deixar esses 3 conselhos para toda a humanidade, acreditando que aquilo ali pode ajudar as pessoas. Quais seriam esses 3 conselhos? Ter fé, sempre. Acreditar que o impossível ele pode acontecer, só você acreditar. Às vezes o impossível só está na sua cabeça. Boa. Né? Fazer tudo que você faz como se fosse para você. Fazer com carinho, com respeito. E não ficar remoendo muitas coisas. Durante esse tempo aí que eu era mais nova, que eu vinha de Marinópolis e que eu passava por essas dificuldades todas, e a dificuldade mesmo de não ter direito para comprar o lanche. Já teve dia que eu tive que escolher entre comprar o lanche e comprar a apostila da faculdade. E às vezes eu ficava meio mal, assim. Hoje em dia eu entendo que foi um processo, então não fica levando nada pro coração, não, sabe? As pessoas hoje levam tudo muito pro coração. Apenas abstrai. Né? Aquilo que não der para você interiorizar, aprender, nada abstrai, deixa que o universo dá conta daquilo. Boa, boa. Sabe? Ter fé, fazer com o coração, fazer as coisas com amor. E aquilo que não foi especial, que não foi essencial, deleta. Deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Muito, muito, muito bom, gente. Ó, terminamos aqui mais um podcast. Janaína, prazerzão. Muito prazer. Muito bom mesmo. Foi, Janaína. Tava meio nervosa. Falei, acho que vai ser de boa. Eu tava muito assustada. O primeiro podcast dela. Coloca aí, gente. Parabéns e tal. Fiquei muito feliz, tá? Por você ter aceitado. Eu sei o quanto é difícil a gente fazer algo a primeira vez. Uhum. Né? Então, você tá aqui é uma vitória. Eu vejo isso como uma vitória para você. Mas pode ter certeza que você
ajudou muitas pessoas, contribuiu na vida de muitas pessoas. Isso, pra mim, é o que mais importa, tá? Obrigadão. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Os 3 conselhos já cabe. Faça o exercício. Não importa, sabe? As pessoas sempre acham que a gente fala isso, que é para ir para academia. Faça onde você conseguir. Faça na sua casa, no seu bairro. Faça aquilo que você consegue. O exercício, ele transforma. Eu fui transformada pelo exercício. Eu não fazia exercício. Depois que eu vim para Belém, Paraíba, eu comecei simples caminhadas na ilha. Depois eu comecei a frequentar academias. E aí depois eu comecei a frequentar a minha academia. E hoje eu vejo como eu sou uma pessoa melhor depois do exercício. Eu melhorei meu corpo, eu melhorei o meu bom humor, sabe? Eu fiquei uma pessoa mais bem-humorada. Eu aprendi a relevar algumas coisas, a deixar ir, como você mesmo disse. Porque o exercício físico é... Se você malha a perna e tá com a perna doendo, você fica dando confiança porque o outro falou isso, porque o outro falou aquilo. Só que presta atenção na sua dor, né? Com certeza. Faça exercício aonde você conseguir, da forma que você conseguir. Se você tiver um lugar de respeito, de qualidade, você faça. Se não der, faça em casa. Tem muita coisa que dá para fazer em casa, né? Faça exercício, se Legal. cuidem. Inclusive, gente, tem uma... Vou fazer um jabazinho aqui. Tem um curso da... Não é da Janaína, é da academia, mas a Janaína tá mostrando como você faz exercício em casa. Você que não tem tempo aí na academia, ou não quer, não gosta, tem os exercícios, tem esse curso. Você entra em contato lá no Instagram da academia, no link da bio ali, conversa. Janaína, eu vi o podcast, eu quero o curso e tal. Pede a Janaína te manda o link, ou o atendente te manda o link, você já compra pra você fazer exercício em casa, tá? Não tem desculpa. Eu não tenho tempo aí na academia, não tenho dinheiro. Não tem desculpa, você consegue fazer em casa também. Beleza? Janaína, bati de novo, brigadão, tá? Vai com Deus. Gente, Valeu. fica com Deus. Um abraço pra vocês e até o próximo podcast. Tchau.